Olá, pessoal. Esse é mais um episódio da série Vida Literária, do canal do programa de Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo. Hoje a gente tem a professora Mariana Ruggieri, da Universidade Federal do Ceará, com a gente, né? E ela vai ser entrevistada junto com a Érica Santos, né, que é mestranda do nosso programa. A série Vida Literária, como vocês sabem, tem esse objetivo, né, de investigar práticas, né, pesquisas que articulam, né, a literatura com outros, né, outras formas eh, de prática social, enfim, né, são as conexões da vida literária, né, o que a gente chama de vida literária, enfim, relação com o mundo editorial, com o mundo da pesquisa universitária, com o mundo da educação, com outros saberes, né? A Mariana, além de pesquisadora, foi tradutora, também trabalhou no mundo editorial, então tem muitas questões para a gente interrogar a respeito, né, dos limites da experiência literária. Então, eu vou fazer uma breve apresentação, né, das nossas convidadas hoje, né? A Érica da Silva Santos, ela é licenciada em Letras, Português, especialista em ensino de português, literatura e redação. Atualmente, ela é mestranda, né, do programa de pós-graduação em Literatura e Crítica Literária aqui da PUC São Paulo, e ela é bolsista da CAPES, né? Ela também atua como professora de língua portuguesa e literatura na rede pública de ensino. Sua pesquisa de mestrado aborda as afinidades entre Clarice Lispector e Frida Kahlo, e ela tem interesse nas áreas de pesquisa relacionadas aos estudos de gênero e sobre o feminino, em diálogo com as artes, especialmente a literatura. Obrigado, Érica, né, por estar aqui com a gente. Já a Mariana Ruggieri, né, a nossa entrevistada, ela é doutora em Teoria Literária e Literatura Comparada pela Universidade de São Paulo, foi pesquisadora visitante na Universidade Nacional Autônoma de México, né? Minha pronúncia do espanhol não é muito boa, a UNAM, né, conhecida UNAM. Também foi pesquisadora visitante na University of Michigan e bolsista do Institute of World Literature em Harvard, né? Ela é mestra em Teoria Literária e Literatura Comparada pela Universidade de São Paulo, bacharel em Estudos Literários pela Universidade Estadual de Campinas e também realizou pós-doutorado com Bolsa FAPESP na Unicamp, onde atuou como professora colaboradora. Cumpriu parte do estágio de pós-doutoramento com Fellowship do Cluster of Excellence na Freie Universität de Berlim. Seus interesses principais de pesquisa são literatura latino-americana, literatura norte-americana, desconstrução, teorias pós-coloniais, estudos de gênero e teorias críticas de raça. A Mariana, ela possui experiência na área editorial como tradutora, preparadora de textos e editora. É professora adjunta A na área de Teoria Literária do Departamento de Literatura na Universidade Federal do Ceará. Muito obrigado, Mariana, por sua presença aqui com a gente. Passo agora a palavra para a Érica, que já vai dar início a essa entrevista. Olá a todos. Primeiramente, agradecer a oportunidade, né? Primeira entrevista que eu faço para o programa. E falar sobre literatura é sempre muito importante e sempre muito legal, muito gostoso, né? Bom, para a gente começar então as perguntas, então, a primeira coisa que me chamou a atenção na questão da formação da Mariana é essas diferentes localidades, né? Esses diferentes institutos em que a formação dela ocorreu. Então, a gente queria saber como que foi atuar como pesquisadora no Brasil, no México, nos Estados Unidos e na Alemanha para você. Bom, primeiro agradecer, né, o Fábio, agradecer a Érica pelo convite. Espero que seja produtiva a nossa conversa, né? Vocês me mandaram as perguntas antes, eu fiquei pensando muito, né? Acho que refletir sobre a trajetória nossa é sempre uma viagem realmente no tempo, assim, né? E essa pergunta, então, sobre essa formação plurilocalizada, digamos assim, né? E aí, então, é me transportar um pouco para cada um desses lugares, né? E aí eu sempre penso na biblioteca. Então, eu vou pensar em todos esses lugares, eu vou pensar nas bibliotecas que eu pude acessar, né? Em cada um desses lugares, o espaço específico, né? Em que estava a universidade. Então, se estava numa cidade universitária, se estava numa cidade maior, né?
Então, por exemplo, quando eu fui para os Estados Unidos, eu estava numa cidade bem pequena, que é Ann Arbor, uma espécie de ilha progressista em meio a um estado bastante conservador, né? E a cidade girava em torno da universidade, né? Então lá eu tive trocas muito intensas com colegas, professores, e com muitas pessoas da América Latina, né? Da América Latina inteira, porque eu estava no departamento de Romance, Languages and Literatures, e ligado, sobretudo, às pessoas que estudavam América Latina. Quase não tinha americanos, então realmente era uma mini América Latina ali num estado muito frio dos Estados Unidos, né? E a biblioteca, a estrutura, enfim, tudo isso era um pouco inacreditável, né? O espaço, o acervo. Eu estava no mestrado e eu podia já tirar 15 livros por vez, né? Eu tinha uma sala para mim no departamento, quer dizer, era uma estrutura muito diferente da que eu tinha acesso aqui no Brasil, né? Mesmo estudando aqui no Brasil, em universidades que têm talvez os maiores orçamentos no Brasil, né? Que é a USP e a Unicamp. Mas ao mesmo tempo também estudar nos Estados Unidos era conviver com esses colegas que estavam com muitas saudades de casa, né? Com muitas saudades da América Latina. E eu sentia que eu também, a gente vivia um estranhamento enorme com o espaço, o seu entorno, né? Isso, acho que ser uma cidade muito pequenininha, era muito frio, né? E a universidade era quase tudo que existia lá, né? Então, pesquisar lá foi também um pouco aprender a conviver com isso, né? Uma abundância, né? Que chegava às vezes até a me incomodar pela diferença do que a gente tinha acesso aqui, mas também uma espécie de vazio, assim, né? Foi um período não tão longo, de um semestre, assim, mas também isso, de certa forma, fez com que eu não optasse fazer o doutorado lá, que era uma opção que se apresentou, né? E aí, mas eu preferi voltar para o Brasil, né? E no México foi bastante o contrário, né? Eu já estava no doutorado, eu não peguei disciplina, então nos Estados Unidos eu vivia a universidade muito intensamente, disciplina, grupos de estudos, né? E no México, acho que também por ser uma universidade enorme, dentro de uma cidade enorme, pelo menos, assim, o modo que eu me vinculei à universidade, eu não encontrei nenhum grupo de pesquisa que me interessasse tanto. Tentei fazer uma outra disciplina, mas achei que eu estava lá realmente como pesquisadora e eu estava diante de um acervo enorme, né? O México, a cidade do México tem muitas bibliotecas, tem muitos museus, tem os próprios murais, né? Então tem uma política cultural de disposição pública de obras de artes, né? Então acabei transitando mais pela cidade, né? Trabalhava muito, tinha uma biblioteca especificamente que eu gostava muito, que é uma biblioteca que fica mais para o centro da cidade, que foi uma fábrica de tabaco, depois um quartel de armas, enfim, um prédio que tem pelo menos 400, 300 anos, né? Que acho que também no Brasil isso não é tão comum, né? E lá tinha uma parte que eram acervos de figuras importantes do México. E cada uma dessas salas tinha uma arquitetura, um design de interiores diferentes, meio que para representar, de certa forma, acho que captar o espírito dessas figuras a quem os arquivos pertenciam, né? E eu passei muito tempo lá, sobretudo na sala do Carlos Monsiváis, que foi um crítico cultural do México, que, enfim, não morreu não faz tanto tempo. E eu pesquisei então muito nessa sala dele, que tinha coisas que eram desde os códices maias, né, até estudos sobre filmes pornográficos, né. Então também esse entrar no México de certa forma pela biblioteca de alguns dos seus intelectuais mais prestigiados foi muito fundamental também para minha pesquisa, né. E também eu estava lá estudando um autor chileno, mas que morou muito no México, escreveu muito sobre o México, Roberto Bolaño, e era um autor que vivenciava a cidade de uma forma específica, né? Para quem a cidade do México é mais do que uma paisagem de fundo, digamos, tem até algum estatuto de personagem, né? E também eu pude posicioná-lo melhor, acho que circulando por esses equipamentos culturais do México, ou da cidade do México, melhor dizendo, né? Eu pude posicionar melhor, por exemplo, a crítica que ele tinha a muitos escritores subvencionados pelo Estado, uma certa cultura oficialista, né?
enfim, os legados da Revolução Mexicana depois da sua institucionalização. E para mim era um pouco impossível, então, olhar para todos aqueles equipamentos culturais, públicos, e não querer entender como foi que tudo aquilo surgiu, né? O que também significava compreender todas as suas ambiguidades, contradições, e eu acho que isso me permitiu entender também bem melhor a obra do Polanyi, o seu humor ácido, peculiar, né? Bom, e entre a Unicamp e a USP, eu acho que também tem diferenças que, em certo sentido, são semelhantes, né? No sentido de que a Unicamp está num distrito de uma cidade que é uma cidade grande, que é Campinas, né? Mas que Campinas também tem uma política de fomento à cultura muito reduzida, assim, né? E a outra que é a USP está numa cidade cheia de outras possibilidades, né? Então, por exemplo, em São Paulo, eu sempre trabalhei muito mais na Mário de Andrade do que na biblioteca da FEPELESH, né? Eu até agradeço a Mário de Andrade na minha tese, né? Foi realmente o lugar onde eu escrevi minha tese. E tinha o SESC também, né? Eu peguei uma época que o SESC organizou muitas conferências, então veio o Zizek, numa conferência sobre o Marx, né? Depois teve uma conferência acho que organizada pelo Sapato, que era os fins da democracia, então eu assisti a Judith Butler, Wendy Brown, Susan Buck-Morss, enfim, pessoas que eram referências para mim, né? E a Unicamp, por outro lado, acho que era um espaço de vivência que até transcendia a sua própria função de universidade, né? E que também eu tenho uma relação muito especial porque eu fiz minha graduação lá, né? Então, apesar de ter feito pós-doc depois lá, de ter dado aula lá, e inclusive de ter me deparado com um departamento já muito diferente, porque muitos professores tinham aposentado, as cotas tinham finalmente sido aprovadas, então isso significava uma sala de aula completamente diferente, né? Não deixa de ser para mim sempre uma espécie de Éden encantado na minha juventude, né? E que é onde, de certa forma, onde tudo começou, né? E eu entrei num curso que também estava começando, que era os Estudos Literários. É um curso que se criou lá, de graduação, e eu sou da segunda turma, né? Então, o curso também estava começando e acho que tudo isso dava um caráter muito específico para a nossa formação, né? E lembro também de muitos congressos ali, acho que as coisas que mais me marcavam sempre eram coisas que talvez não fossem necessariamente a sala de aula, né? Mas lembro de um congresso sobre escritas da violência, lembro de um curso que a professora Miriam Garat deu com o Jorge Colli sobre cinema em 1968, que era num dos maiores auditórios da Unicamp, mas estava tão cheio que as pessoas levavam suas cadeirinhas de praia para sentar entre as fileiras e assistir, né? Então, a Unicamp, enfim, é um lugar que, em muitos sentidos, transcende, né? Isso de compreender a universidade como um local de estudo. Tinha futebol, eu fazia parte da Rádio Livre, que depois fecharam, né? Porque Rádio Livre não é exatamente legal, né? Se trata justamente de fazer uma espécie de reforma agrária do espaço aéreo, né? Os festivais de música, as greves, então, quer dizer, tudo isso me formou também, né? E é também um lugar que eu comecei a experimentar isso de ser professora depois, né? De pensar a sala de aula, de pensar a partir da sala de aula, né? De pensar com a sala de aula, e que eu considero que nos transforma em pesquisadores melhores, né? Acho que quando a gente tem a sala de aula ali como horizonte, a nossa pesquisa também dá um salto de algum, não sei se é um salto assim no sentido evolutivo, mas ela realmente acho que se reconfigura, né? Então acho que é isso, assim, tem essas diferenças, né? Entre esses espaços, mas que foram de alguma forma se somando, né? Muito interessante, Mariana. Te ouvindo, a gente ficou um pouco com vontade, né, de tentar compreender como todas essas diferenças, né, a vivência tão intensa, né, dessas diferenças entre essas instituições, afetaram a sua pesquisa, né, influenciaram, de alguma forma, a sua abordagem, não só do Bolanho, né, mas dessa questão dos limites e das variações da literatura, da relação da experiência literária com a universidade, com as instituições culturais, né, como você comentou. Enfim, como a gente conversava, né, antes de começar a gravar a entrevista, né, para quem vai ver o vídeo é interessante saber, a gente tem conversado muito sobre seu texto, né, sobre os limites da literatura, né, a questão do direito à literatura, todo o debate, Antônio Cândido, Marcos Natali, depois a Marília Librandi Rocha, e você formulou ali, né, uma visão
bastante rica, né, desse debate já tão denso. Então, enfim, como que essa vivência, né, em todas essas instituições, né, e o cenário tão diferente em cada uma delas, de alguma maneira impactou a sua reflexão sobre esse problema? Eu acho que assim, a singularidade de todas essas instituições é que, além delas serem bastante diferentes entre si, é que nenhuma delas é homogênea, né? Então eu só posso dizer da forma que eu as vivi, né? E aí acho que nesse sentido, voltando ali para a graduação, não tem muito como não voltar, porque o curso de estudos literários, esse curso foi criado em 2006, ele tinha uma grade composta basicamente de optativas, né? E a gente, então, que ia constituindo o nosso curso. E eu me interessava sempre, particularmente, pelas disciplinas que tinham alguma intersecção com a história, ou com a antropologia, ou talvez essas tenham me marcado mais, quando eu faço o exercício de rememorar, né? E muita coisa da América Latina, né? E mesmo nas obrigatórias do primeiro semestre, eu lembro que a gente não teve um curso parecido aos cursos de letras que a gente costuma ver, esses cursos de introdução, né? A teoria dos gêneros, teoria do romance, teoria da poesia, enfim, essas estruturas mais comuns nesses cursos de introdução, né? Então, a gente, a gente nunca leu a formação do Antônio Cândido, né? Às vezes a gente leu o livro de Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, né? No outro curso obrigatório a gente leu várias tragédias, leu Ulisses, a Odisseia inteira, né? É, Enfim, acho que era uma formação que se estruturava mais a partir dos problemas de pesquisa dos professores, né? Do que a partir de um conteúdo que se pressupunha, constitui como uma espécie de fundação e fundamento, assim, do campo, né? Ou talvez até no caso dessas obrigatórias que eu citei, esses pressupostos até existissem, né? Mas se tratava de algo mais amplo, né? Do que aquilo que a gente geralmente entende como teoria da literatura. Então, o curso incentivava, acho que uma formação mais ampla nas humanidades em geral, né? Então, quase todo semestre eu pegava pelo menos uma matéria em outros departamentos, na antropologia, na mediologia, né? Eu fiz curso nas cênicas também. Então, essa interdisciplinaridade, que eu acho que talvez tenha a ver com esse interesse em investigar os limites da teoria literária, os limites da literatura, né? Acho que já vem daí, né? E então, assim, então era um curso que era, claro, eu acho que ele era canônico no sentido, no sentido de que eu fui descobrir muita bibliografia depois, mas acho que tinha uma abertura muito grande para crítica, né? Para debater esses autores que estavam sendo apresentados. E eu não sei se o Fábio que me conhece, mas vai achar engraçado, né? Mas eu, na minha iniciação, eu li muito Robert Schwartz, né? Li, tipo, Ideias Fora do Lugar, Cultura e Política, Leituras em Competição, foram textos muito fundantes para mim, né? A Unicamp, essa época, ela tinha uma coisa bastante schwartziana, né? Os professores que me formaram, muitos tinham sido orientados pelo Schwartz, né? E eu li muito Jameson, mas também já li a Spivak, né? Então aí eu acho que já começa uma espécie de de fuga para outras bibliografias, né? E aí, nesse sentido, chegar na USP, bom, primeiro que também na USP, na pós, eu fiz matérias na história, fiz na antropologia, também continuei frequentando outros departamentos, né? No departamento de teoria, eu fiz curso com professores que também não são exatamente pessoas que a gente poderia dizer que constituem um núcleo daquilo que se chama de pensamento uspiano, né? E, na verdade, antes de chegar à USP, eu não tinha a menor ideia de que havia um pensamento uspiano, né? E nem, portanto, que havia, de repente, teóricos e teóricas que não seriam necessariamente bem-vindos dentro da história do departamento, né? Mas eu tinha muita pouca noção da história do campo da teoria literária no Brasil, né? Então, acho que o que eu fui aprender na USP também foi um pouco isso, né? De que o campo tem uma história, que os departamentos têm histórias, é, e aí acho que também isso significa que, de certa forma, eu me formei numa USP que estava em tensão com uma outra USP, né? Se pode se dizer assim. E eu comecei também a me interessar pelas tensões no campo, como um objeto de estudo mesmo, né? Então, acho que em termos de pesquisa, até se eu olho para a minha iniciação científica, eu acho que eu sempre tive mais interesse em confrontar correntes teóricas e textos teóricos do que realizar um trabalho mais de crítica literária, talvez, né?
quer dizer, a teoria literária e a crítica literária eu vejo como coisas distintas, embora, claro, elas frequentemente se encontrem, né? Mas eu acho que elas não são exatamente a mesma coisa. E também sempre me pareceu legítimo estudar dentro da teoria literária o próprio campo da teoria literária, né? Pensar os seus pressupostos, acho que isso sempre me pareceu assim, é como se eu não saberia fazer de outra forma, né? Porque realmente era o que me instigava também a partir do que eu estava vivendo, né? Ao chegar na USP. E além disso, eu estava entrando no mestrado, eu estava relendo muito o 2666 do Roberto Bolanho, e a primeira parte se chama A Parte dos Críticos, né? E é um relato ácido, mas também muito comovente, porque tem uma descrição, né, da solidão própria com a qual cada crítico vai ter que lidar, né? Então tem essa coisa ácida, mas também tem uma espécie de empatia, né, pela solidão que atravessa um pouco o nosso trabalho, né? Mas aí esses 4 críticos eles eram obcecados por um escritor, e aí essa primeira parte então acompanha eles indo para congressos, conhecendo outros professores, defendendo territórios, né? Então acho que também me interessa às vezes fazer uma espécie de etnografia do nosso campo, né, se eu posso dizer assim. E nesse sentido o período nos Estados Unidos durante o mestrado foi muito produtivo, porque aquilo que se configurava na USP como pertencendo a polos opostos era lido lado a lado, né? Então a gente lia Marx uma semana, depois na semana seguinte Derrida, né? Foi nesse curso também que, quer dizer, eu fiz um curso lá, né? Eu fiz uma disciplina lá que pensava as origens coloniais da disciplina da antropologia. Foi nesse curso que a gente leu os comunicados do Exército Zapatista, né? De Libertação Nacional. A gente leu as histórias para crianças do subcomandante Marcos. E eu acho que a própria organização do campo nos Estados Unidos, que tem essa coisa que às vezes tende para os estudos de área, né? Então a gente estuda aqui a América Latina, né? Mas se é pela literatura, se é pela dança, se é pelo cinema, se é pela fotografia, quer dizer, todos esses modos discursivos ou modos artísticos convivem, né? Então, meus colegas estudavam todas essas coisas, né? Então, eu estudava mais literatura, mas tinha uma amiga que trabalhava com dança, um outro amigo que trabalhava com fotografia. Então, academicamente, toda essa mistura era muito instigante, né? E lá também havia um interesse enorme em pensar o próprio campo de estudo, né? Que lá não era exatamente a teoria literária, mas assim, o que se chama de latino-americanismo, né? O discurso sobre a América Latina de modo mais amplo, né? O que também, então, inclui a literatura e os teóricos da literatura latino-americana, né? Então, acho que nesse sentido, apesar de ter sido um semestre, só que eu fiquei lá, foi muito formativo, assim, né? E acho que também para voltar para a USP, eu não posso deixar de pensar no espaço do grupo de estudos, né? Dos orientandos do Marcos e afins, né? Porque nunca foi só dos orientandos, né? Eu participei dele por quase 12 anos, na verdade eu só saí agora porque eu vim para Fortaleza, né? E lá também a gente leu de tudo, né? De acordo com os interesses múltiplos das pessoas que frequentam o grupo. Eu acho que também não dá para pensar minha geração na universidade sem pensar na luta pelas cotas, né? E eu acho que o grupo também, então, foi se transformando. As nossas referências bibliográficas foram se ampliando, a gente foi se desembranquecendo, né? O grupo também. Então, penso também nesse espaço que estava um pouco à margem, digamos, também da institucionalidade da universidade, né? Também como muito formativo, né? E aí você pergunta sobre o direito à literatura. Acho que esse texto do Marcos eu já li ele muitas vezes. Eu também já li o texto do Antônio Cândido muitas vezes, né? E então acho que pela própria, então por um lado tem isso, né? A gente lê o texto, a gente discute o texto, a gente reflete sobre o texto, aquilo vai se sedimentando de alguma forma, né? Mas eu acho que é interessante pensar como aquele texto ele também está falando sobre as práticas no campo, né? As práticas, assim, os pressupostos que constituem algo que é possível se chamar de teoria literária, né? Ou que vão constituir as diretrizes de um departamento, né?
Então, acho que também vivenciando tudo isso, por meio desses deslocamentos, acho que a questão também ganha um peso, uma densidade, assim, que é o que me leva digamos, trabalhar a partir do texto do Marx, né, que é o Além da Literatura, e escreveu ainda sobre o direito à literatura, né? Porque acho que nós partimos de pressupostos que não são necessários. Acho que os experimentos dos dois textos são diferentes. Acho que a pergunta dos dois textos não é exatamente a mesma, embora eu acho que eu não teria nunca chegado a esse texto se eu não tivesse, acho que não é nem só lido, né, o texto do Marx, mas convivido com ele por muito tempo. Muito interessante. Agora a gente vai partir para a questão da sua atuação como tradutora, né? Você acha que tem alguma especificidade ou alguma dificuldade em traduzir obras de diferentes línguas? Como que foi essa experiência para você? Olha, eu acho que traduzir é um exercício constante de desapego, assim, né? Porque a gente. Eu não sou uma pessoa que super reflete, teoricamente, sobre o ato de traduzir, né? Então, posso te dizer mais como realmente eu me sinto, né? Como essa experiência me atravessa, né? Mas a gente tem que abdicar da resposta certa, né? Eu costumo dizer que é como resolver um sudoku ou um cubo mágico, mas não tem uma resposta certa no final. Mas as coisas têm que encaixar, mas aí não necessariamente você vai dizer, esse é o certo, né? Então tem algo que, por um lado, tem isso do desapego, porque você vai perder sentidos, muitas vezes, ao traduzir, né? Para passar entre línguas é sempre passar um pouco entre mundos, assim. E, por exemplo, traduzir do espanhol tem suas especificidades. Então, a gente pode assumir que é mais fácil, é muito parecido, mas às vezes eu acho que essa vizinhança extrema é o que torna a atividade muito difícil, né? Porque às vezes você olha para um poema e fala, não, eu vou conseguir traduzir e garantir uma sonoridade muito parecida, mas aí tem uma palavra que traduzida em português é completamente diferente e acaba quebrando um pouco, enfim, quebra toda a estrutura do poema, né? Então, acho que o espanhol, me parece que traduzido do espanhol às vezes, se encontrar com problemas muito grandes. São poucos, mas aí eles são de ordem muito grandes, né? E o inglês, eu acho que é sempre conviver com... O inglês tem muito mais palavras, parece. Tem muito mais palavras para falar para se referir a uma coisa, às vezes tem inúmeras palavras. E então, acho que quando eu estou traduzindo do inglês, muitas vezes o esforço é por tentar manter essa pluralidade semântica, né? Mas é isso, no fim é desapego e desistência, né? Eu acho que tem bastante disso em traduzir, é fazer o que dá, e também entender que às vezes, bom, você perde ali uma multiplicidade de sentidos, mas você pode adicionar depois, porque aí o português também vai ter palavras que têm sentidos múltiplos, né? Então, no fim é isso, aí jogando com os sentidos, né? É uma atividade que, assim, no que diz respeito à poesia, né? Porque eu traduzo muita teoria também, e aí é um outro mundo. Mas a poesia, para mim, é sempre que eu traduzi muito com afeto, assim, né? Eu traduzo, geralmente, eu começo num papel, né? Vou riscando, vou mudando, tem algo que é quase artesanal, assim. E traduzir teoria é, é bastante diferente. Enfim, pelo tamanho, né? De um livro de 300 páginas, por exemplo. Embora também eu traduza muitas teóricas, sobretudo que tem uma disposição inventiva com a linguagem, né? Então acho que nessas horas também traduzir poesia me ajuda nesses textos, né? Muito legal, Mariana. A pergunta seguinte vai seguir um pouco nessa esteira, tentar entender também como tem sido também as escolhas que você faz, né, como tradutora, porque as autoras que você escolhe traduzir tem muita relação, né, com as suas pesquisas, mas também não necessariamente, né, apontam para outros caminhos. Então a pergunta seria como tem sido esse diálogo entre a sua atuação, né, no mundo
editorial, particularmente como tradutora, mas se você quiser também como editora, preparadora de texto, e a sua pesquisa, também a sua prática docente, né? Porque é, você leva ou não as suas traduções em sala de aula? Como que é o diálogo possível, às vezes, entre essas práticas, enfim. E também, o que é uma análise, se tem alguma diferença, né, de analisar o texto literário como crítica, como professora, como tradutora, enfim, como que vai sendo essas transformações, né? Esses papéis que a gente assume, né, diante do texto. Acho que são sempre modos diferentes de conviver com o texto, né? Acho que em todos os casos é uma convivência muito próxima com o texto, né? Mas acho que traduzir é bastante mais solitário, né? Então, ainda que eu faça bastante tradução coletiva, ainda que então isso assim, conversar sobre o texto, né? Consultar, discutir, acho que tem essa dimensão que é bem solitária de traduzir, né? Você está ali trabalhando com o texto sozinha. Isso pensando em relação à sala de aula, né? Que é bem mais gregário, digamos, né? Um espaço muito mais... Enfim, você não está só dentro da sua cabeça, né? E eu acho que tem uma coisa também de traduzir que me parece é uma experiência de intimidade extrema com alguém que a gente não conhece. Eu sinto um pouco isso quando eu estou traduzindo, assim, né? Um exercício quase de telepatia, assim, eu vou sendo tomada mesmo, né? E também essa experiência de ceder as minhas palavras para outra pessoa, assim, não sei, eu acho sempre uma experiência muito maluca mesmo, assim. E também quando a gente está traduzindo, a gente muitas vezes vai pesquisar, né? Pesquisa muito para traduzir e aí vai parar em lugares muito inesperados, né? E aí acho que nesse sentido parece um pouco com a sala de aula, né? E que quando a gente está lendo um texto junto com os alunos, a gente também vai parar nos lugares que a gente não estava contando, né? Pelas próprias perguntas dos estudantes, né? Eles vão fazendo perguntas e a gente vai sendo levada para lugares novos, né? E acho que a diferença. Bom, eu acho que. Assim, perguntava sobre minhas escolhas tradutórias. É porque assim, a gente é uma editora muito diminuta, né? Então a gente tem que conciliar o desejo sempre com o que é viável, tanto em termos de tempo, porque a Jabuticaba é basicamente o que a gente faz nas nossas horas vagas, né? Tanto em termos financeiros, né? Porque sobretudo se a gente trabalha com literatura contemporânea, enfim, qualquer coisa que ainda não entrou em domínio público exige a compra de direitos, né, que são em dólar. Então, acho que também tem muito disso, assim, né, de fazer o que é possível e acho que sempre dentro desse possível eu busco coisas que eu acho que sim fazem falta para a gente dar em sala de aula, né, ou que eu gostaria de dar em sala de aula, mas percebo também, embora eu não veja uma relação tão clara assim, né, com os meus interesses de pesquisa, mas acho que se eu paro para pensar direitinho, eu vejo que eu gosto bastante de textos que expandam uma própria noção de literatura, né? Eu penso um pouco uma bola de chiclete, assim, sabe? O negócio vai crescendo, assim, e vai ficando também ao mesmo tempo tenso, né? Vai mudando a própria coloração, assim, então não sei, penso no Cidadã, por exemplo, que é um livro que eu editei, que a Stephanie traduziu, que é um livro que ganhou prêmios de poesia, mas ele tem partes que são ensaios, tem partes que são tem uns exercícios assim que é roteiro para vídeos e instalações, né? A Bernadette Schmeier, que também o Helenas de Troia, né, que a Bernadette foi para uma cidade nos Estados Unidos que chama Troia, entrevistou todas as Helenas e fez um poema para cada um, né? Então acho que eu também me interesso bastante por traduzir ou editar textos que têm essa dimensão mais performativa, assim, né? E aí em aula eu tenho levado sim em aula, acho que o cidadão sobretudo, acho que é o que eu mais acabo usando em aula.
Mas eu sempre que eu vou dar assim uma aula sobre o conceito mais expandido de literatura, né, literaturas pós-autônomas, enfim, esse universo, eu sempre sei que eu posso recorrer ao nosso catálogo, né? E com teoria é a mesma coisa. Eu acho que teoria talvez até mais ainda. Eu tenho ultimamente traduzido, sendo convidada para traduzir, mas já num momento que eu posso, inclusive, direcionar um pouco quais convites eu vou receber, né? O interesse é sempre de traduzir coisas que eu acho que fazem falta mesmo, porque na graduação a gente tem que trabalhar os textos em português, né? Eu acho muito importante que a gente não traga textos em outras línguas na graduação, se a gente, como professor de teoria, né, que a gente não está ligado a uma habilitação em inglês, uma habilitação em espanhol. Então, também penso um pouco por esse lado mais básico, digamos, né, da própria divulgação de ideias, da possibilidade que elas circulem mais no Brasil, assim. Acho que você acabou até respondendo a nossa próxima pergunta, né, que era para tentar entender como que foi essa atuação na editora Jabuticaba, como que foi esse movimento, o que se deu esse trabalho para você. Mas acho que isso é legal de, assim, acho que ultimamente a gente viu surgir no Brasil muitas editoras menores, pequenas, independentes no sentido muito independente, porque tem várias gradações de independência, né? E algumas editoras são realmente muito pequenas, que é o nosso caso. Que, assim, efetivamente somos três pessoas, né? Que fazem um pouco de tudo. O Marcelo fica, inclusive, com a parte mais chata, que é a parte comercial, digamos, né? E tantos que eu comecei traduzindo muita coisa, depois eu fui para trabalhar mais com edição, que eu acho que também é um pouco o caminho normal, né? Então tem esse primeiro momento em que a gente usa esse espaço para a gente talvez exercer os nossos próprios projetos, né? E depois, à medida que a editora vai crescendo, a gente passa um pouco para os bastidores, né? Tá trabalhando mais com a edição, a preparação de texto. E eu acho que a editora surgiu um pouco era né, nessa ideia, um espaço que a gente pudesse acolher projetos interessantes e viáveis, né? Então, muita coisa que eu editei não fui eu que eu fui atrás, são propostas que surgiram de outras pessoas, né? E aí, estudando a viabilidade, o interesse, a gente faz, né? E aí, claro, como é nas horas vagas, como é uma coisa realmente a gente não consegue tirar um sustento disso, né? A ideia nem é essa, a ideia é que um livro banque o outro, né? E assim a gente vai indo. Mas também, então, isso é determinante para eu escolher, não, o que eu vou escolher é algo que eu acredito, que me interessa realmente, né? É, e, então, enfim, acho que nos últimos anos, agora precisa ver como vai ficar, né? Porque todo mundo agora está professor e aí o espaço é mais curto mesmo, né? O tempo é mais curto. Mas eu acho que a ideia da editora, como ela surgiu e talvez porque ela nunca tenha dado um salto comercial maior, porque a gente poderia também ter escolhido isso, né? Em algum momento. Porque acho que a gente sempre pensou isso, um lugar para viabilizar projetos, né? E que eu acho que também muitas pessoas aprenderam. Quer dizer, eu já traduzia antes em blog, mas eu nunca tinha traduzido um livro inteiro, né? Acho que o Marcelo também, quer dizer, nós também nos formamos um pouco nesse espaço, e entender o mercado editorial também é fascinante, né? Porque é isso, é um mercado com suas regras, as suas lógicas, e também entender como participar disso, né? Até onde ir, o que dá para fazer, também eu acho assim, muito importante entender a cadeia de produção dos livros, né? Nós que trabalhamos com literatura, a gente precisa entender a cadeia de produção de livro, a cadeia de, enfim, como é que os livros chegam aos leitores, quer dizer, não é só né, a produção, mas depois a divulgação. Então tem esses outros aspectos, digamos, mais pragmáticos, mas que quando você tem uma editora é o que acaba tomando mais tempo, na verdade, né? Então, acho que tudo isso foi enriquecedor, assim, né? É um outro modo de olhar para o campo também. Muito bom. Bom,
só para deixar, né, a indicação de leitura hiper interessante, você mencionou a Cidadã, né, uma lírica americana, né, Mariana, da poeta jamaicana Claudia Rankine, como se... Acho que é Claudia Rankine, eu acho. Rankin, Claudio, obrigado. Ela é Fica aí professora de poesia em Yale, inclusive, né? Ela então não só é legal. poeta, escritora, mas estuda a poesia, né? Pensa muito sobre a poesia, acho que isso aparece muito na obra dela. Muito bom, muito bom. Bom, a próxima pergunta, né, a Érica resolveu fazer uma pergunta teórica bastante profunda. Então a gente agora vai para, né, questão teórica, elaboração a respeito disso que você já mencionou, né, da literatura é, pós-autônoma, enfim, né, a Érica lembrou, né, por muito tempo a literatura foi compreendida como um objeto autônomo, né? Acho que você mencionou algumas referências críticas que, inclusive, se inseriam ainda dentro desse paradigma, né, que favorecia uma análise imanente do texto literário. No entanto, contemporaneamente, temos visto emergir análises ancoradas em outras áreas do saber. Bom, isso dialoga com antropologia, história, né? Toca na sua própria formação também, né? Em sua opinião, quais são as principais contribuições dos estudos culturalistas e sociológicos, as teorias pós-coloniais, estudos de gênero, teorias críticas de raça, enfim? Te ouvir mais um pouco a respeito da sua percepção, né, desse campo. Eu não sei, vocês podem me corrigir, mas a minha impressão é de que uma leitura formalista, estrito sensu, nunca se consolidou no Brasil. Então, a gente não teve um Uhum, movimento como os New Critics, né? Acho que o estruturalismo em algumas, na UFRJ, até que chama Ciência da Literatura, então imagino que ali nas origens, né, uma coisa mais estruturalista mesmo estivesse presente, mas mesmo se for pegar o Luiz Costa Lima, ele já trabalha com outra coisa, está pensando em uhum, mimese, né? Então, eu acho que a própria noção de autonomia pura, assim, eu não, eu pelo menos nunca vi na minha uhum, formação. Então, e acho inclusive que muitas vezes se chama de leitura imanente no Brasil, ou pelo menos na USP, né? É, porque acho que a gente não pode esquecer que também existem enfim, a teoria literária no Brasil tem alguns patriarcas, né? Então, mas pensando a leitura imanente tal qual a gente aprende na USP, tipo, Antônio Cândido mesmo chama, é uma espécie de redução estrutural da sociedade, né? É isso que a literatura uhum, opera e é isso que a gente deve ir buscar. Então, me parece que a gente sempre leu, ou eu aprendi na minha graduação a ler, sobretudo em relação com a história, com a sociedade, né? Eu tive uma formação muito assim. E aí, nesse sentido, então, o que me interessa é de expandir os parâmetros do que podem constituir o espaço social, né? Então a gente pega um texto como o do Robert Schweitzer, né? O Ideias Fora do Lugar. Eu dei em aula semana passada. E eu acho que ali tem coisas muito interessantes, né? Por muito tempo ficou ali no título, se o título era apropriado ou não, mas o argumento, eu acho, né, de que como no Brasil o liberalismo convive com a escravidão, né, e como, de certa forma, o Machado capta isso, é um exemplo, assim, de que a gente pode chamar de imanente, mas autônomo certamente não dá para dizer que é, né? E aí o que me chama a atenção nesse texto do Schwarz é que, por exemplo, ele olha para a escravidão, mas aí mas aí ele decide pensar mais sobre os homens livres, né? Os homens dependentes, a figura do agregado, a questão do favor, né? E a escravidão, então, não é exatamente o que tem uma vida póstuma no Brasil. O que tem uma vida póstuma no Brasil é essa sociedade dos favores, né? E eu acho que quando a gente então expande o nosso campo teórico, vai para o pós-colonial, teorias de gênero, teorias críticas da raça, é justamente expandir e pensar a sobrevida de outros elementos, né? Ou pensar como questões de classe estão atravessadas por outras questões, né? Então, por um lado, me parece que pelo menos no Brasil, a forma como os estudos literários se conformaram, ou da forma como eu fui formada,
esse outro arcabouço, né, que a gente chama às vezes de estudos culturalistas e tal, passa mais por assim, a gente vai expandir os nossos referenciais teóricos, a gente vai expandir o tipo de questionamento que a gente pode fazer no texto, o tipo de leitura que a gente pode extrair do texto, né? Porque eu acho que mesmo numa leitura, digamos, formalista em sentido estrito, você sempre tem algum pressuposto ali te guiando na sua leitura, né? Então, o ponto para mim sempre é mais a gente pensar nesses o que está pressupondo, o que está subsidiando a sua leitura, né? E eu acho que nesse sentido, para mim, é que a teoria é muito especial, porque eu acho que ter um manejo bom da teoria, entender as tensões teóricas dentro do campo, significa justamente, diante de um texto, mesmo que não esteja anunciado, conseguir entender os pressupostos, né, do que está constituindo aquele argumento. Isso por um lado. Por outro lado, acho que também muitas vezes a gente chama de estudos culturais justamente aquilo que vai transformar a literatura num discurso entre outros discursos, né? Então ela perde a sua centralidade e vai conviver ali com outras questões, né, ou com outras formas. E aí, acho que pensando na América Latina, e aí eu acho também que os críticos latino-americanos talvez tenham sido mais, não sei se atentos, é difícil, essas palavras sempre podem dar mais peso à coisa do que, né? Mas assim, eu percebo que o Ángel Rama, o Cornejo Polar, sempre foram pessoas mais atentos à oralidade, enfim, a outras formas de produção discursiva, entendendo que na América Latina olhar para o texto escrito por muito tempo, que acho que hoje a gente tem uma população mais alfabetizada, né? Mas até os anos 60, 70, por exemplo, quem sabia ler, quem sabia escrever? Então, olhar para essas outras formas significa também olhar para outras maneiras de expressão, né? E aí tem a Ana Pizarro, tem acho que 2 livros dela que ela dá conta desses encontros do Roberto Schwarz, do Antônio Cândido, com seus parceiros e colegas latino-americanos, né? E aí acho que essas tensões aparecem muito, assim, né? E é curioso que o Antônio Cândido é sempre muito mais receptivo à ideia dos colegas latino-americanos, embora ele diga que ele mesmo não teria instrumentos para fazer, do que o próprio Roberto Schwarz, né? Que acha que a crítica social realmente só pode ser feita, digamos, pela alta cultura, né? Tem um trecho ali dele que é bastante complicado, mas que também demonstra os pressupostos, né? Ele fala algo como, mas é somente alta literatura, alta cultura que pode criticar, né, realmente a sociedade, porque essas outras culturas são culturas ainda em formação, ou seja, elas não vivem sob o signo da história, né? E aí a gente vê que realmente não é nada autônomo, porque viver sob o signo da história, né, ou esse pressuposto do que é a história, é, de certa forma, o fundante, né? Enfim, eu poderia ir embora nesse assunto, porque eu acho que a própria noção de estética criada ali, né, no século XVIII, XIX, ela também é, em muitos sentidos, criada em contraposição, então tem uma ideia do que é o civilizado, do que não é o civilizado, né? Do que é a sensibilidade, do que não é, quem tem sensibilidade, né? Enfim, estou lendo Kant, O bom gosto. Hegel. Hã? O bom gosto. É isso. Acho que lendo Kant, Hegel e lendo, acho que tem muita gente boa também pensando isso agora, né? Tem o texto da Susan Buck-Morss, o Hegel no Haiti, que eu gosto muito, mas acho que a Denise Ferreira da Silva, Fred Moten, eles também estão investigando bastante esses próprios pressupostos aí da origem da noção de estética, que eu acho que é onde a gente também poderia localizar certa origem da autonomia, né? Na coisa do Kant, da função sem funcionalidade, mas como essas ideias são constituídas em contraponto e também para justificar, muitas vezes, a não-humanidade de outros povos, né? Então, assim, eu realmente não sei onde no Brasil se faz uma leitura realmente estritamente formalista, né? E aí, então, eu achei ótima essa pergunta, porque eu acho que, na verdade, muitas vezes a gente opõe, né? Porque tem a autonomia, bom, a própria noção de pós-autonomia pressupõe que tenha havido uma autonomia, né? Mas eu acho que
próprio Adorno, por exemplo, pensava a autonomia de uma forma bastante mais matizada, né? De que os textos são produtos das suas condições sociohistóricas, né? Então, não tem como a gente não olhar para isso. Aí o que eu acho que tem de diferente é que algumas pessoas vão olhar mais para isso do que outras, e eu acho que é importante que o campo tenha pessoas que gostem muito de trabalhar muito pertinho com o texto, pessoas que estão fazendo um trabalho um pouco mais dos bastidores, enfim, acho que o campo, quanto mais diverso, também melhor, né? E eu que não sou uma pessoa que faz leituras super rentes, em aula sim, né? Porque em aula é o que a gente tem que fazer muitas vezes. Mas nos meus textos eu me beneficio muito de exímios leitores de texto, né? Então, acho que todos nós estamos dialogando também, né? E às vezes dissensos acontecem, isso também é da natureza, de um campo muito diverso, né? Muito bom. Então, para a gente falar um pouco agora sobre sua tese, né, Variações da Literatura, algo que chamou muita atenção, nossa atenção, foi a questão da forma. Como ele tem uma forma textual diferente do que se considera canônico, considera formal mais nos institutos acadêmicos, né? E aí, ao mesmo tempo, no seu texto sobre o direito à literatura, né, ainda sobre o direito à literatura, como você retoma o Marcos Natali, quais são os possíveis dilemas éticos que você encontra na expansão do conceito de literatura, em relação também à Carta Guarani Kaiowá, e quais são os limites, se é que existem esses limites, para as variações da literatura e da teoria literária? Essa é uma pergunta enorme e muito boa e que eu acho que nos perseguirá. Enquanto a gente falar de literatura, a gente vai ser um pouco perseguida por ela, né? Eu, assim, fiquei pensando muito nessa pergunta, porque eu acho que um filósofo que eu leio muito, que é o Derrida, ele tem textos que ele vai levar. Bom, acho que a própria noção de formalismo, né? Porque se a gente pensar o Derrida realmente como um pós-estruturalista, né? Qual que é a diferença dele em relação aos estruturalistas? É que ele fala, bom, ele fala não existe fora do texto, mas no sentido de que tudo é atravessado pelo texto, né? Eu acho que então nesse sentido é o gesto expansivo dele para pensar a literatura, ou que tem um outro texto dele que ele fala, bom, se eu fosse para uma ilha deserta, eu não levaria livros de literatura, ele fala, eu levaria biografias, né? Levaria outros tipos de livro, porque ele transformaria tudo em literatura, né? Então tem esse gesto expansivo do Derrida que eu acho que guia um pouco a minha tese, mas que eu acho que esse gesto expansivo dessa forma é para desinstitucionalizar a literatura, né? É para, de certa forma, destruir a própria instituição da literatura, né? Essa parte da ilha deserta, eu acho que está inclusive no texto que se chama, uma entrevista que chama essa estranha instituição chamada literatura. Então, acho que na minha tese eu persegui um pouco mais essa ideia, né? De, bom, se tem esses elementos que a gente pode dizer que constituem um campo da literatura, mas elas estão operando em objetos não literários, ou seja, elas estão operando no mundo, né? Talvez seja muito difícil dizer o que é literatura e o que não é, né? Acho que isso para tentar também sair um pouco da historiografia, né? Porque acho que também esse é um outro problema com o qual nós temos que lidar, né? A literatura é um conceito que surge na Europa, né? Pensada enquanto tal, como campo de estudos, é um conceito que tem uma história, que surge num continente específico, num momento específico, né? E então, acho que quando a gente sempre ensina a literatura, estuda a literatura, mas sobretudo quando a gente ensina a literatura, ou seja, que a gente está ali ensinando, no fim, também a história do campo, é muito difícil a gente não passar por isso e a gente aí tem que dar conta, então, com todas as contradições que isso pode produzir, né? Por outro lado, eu acho que o que me impeliu a pensar o texto da Librand Rocha é porque eu acho que ali tem um gesto que é um pouco de outra ordem, né? Que é, bom, existe essa instituição literatura e nós queremos incluir mais coisas dentro dela. Então, me parece que o gesto é um pouco menos de desestabilizar os fundamentos teóricos do que seria a literatura e encontrar nesses textos elementos
que permitiriam que elas pertencessem a essa instituição. Eu não sei se dá para captar, porque parece que eu simplesmente repeti o que eu disse antes com uma outra entonação, né? Mas, de certa forma, foi isso que me assim, isso que me fez. Eu gosto desse texto ali, Brand Rocha, né? Eu não teria escrito sobre ele se eu não gostasse dele. Inclusive porque me toca muito no sentido de que eu, em aula, eu dou também manifestos, eu dou outros gêneros. Ela tem um excelente ponto quando ela diz, bom, mas a gente estuda as cartas, né? A gente estuda os sermões do Padre Vieira, estuda as cartas do Padre Anchieta, né? Então, por que não? Então, acho que nesse sentido eu estou de acordo, né? E aí, mas o exercício do texto é talvez tentar entender por que ela precisa selecionar elementos específicos do texto para justificá-los como literatura. Então, acho que essa que é a minha questão com o texto. Quando ela diz, é a forma como apelam à morte que permite que entendamos esse texto como literatura. Então, eu acho que nesse texto é esse tipo de movimento que está me interessando, né? E que talvez no fim tenha a ver com a literatura, mas também tem a ver com uma série de outros pressupostos, né? Do que nós, pessoas brancas, urbanas, esperamos da luta, né? Dos outros, né? E aí acho que nesse sentido os zapatistas, ou ter lido muitos zapatistas também, de certa forma me fez imediatamente reconhecer no argumento ali algo muito estranho, né? Porque eles têm inúmeros comunicados sobre que não se pode demandar a morte deles, né? Ou que eles lutem até a morte, né? Então, foi esse tipo de jogo, eu acho, que me faz chegar a esse texto, né? Acho que a gente sempre pode argumentar, mas se a gente pensa a literatura como aquilo que pode incluir a Carta Guarani Kaiowá, então a própria noção de literatura já não é a mesma. E eu concordo com isso até certo ponto, porque nada disso adianta, quer dizer, esse gesto de inclusão não adianta, não resolve a questão, se nós formos empregar ainda os mesmos métodos de leitura, né? Então, isso é literatura pela forma como apela, você vai ficar, enfim, encontrando ali elementos para determinar o que é e não é. E nesse caso específico era o apelo à morte. Então, isso que me chama a atenção, sobretudo. Talvez se fosse algum outro elemento, eu não teria escrito esse texto. Mas como era sobre isso, me pareceu muito curioso, assim, né? E aí também acho que o interesse desse texto era sobretudo, bom, eu sei decoro e salteado o argumento do Marcos, né? Já li muito Antônio Cândido, que não quer dizer que, acho que sempre que eu leio direito à literatura eu percebo algo novo. É um texto complicado, por isso que também é bom lê-lo, né? Ele é um texto em que também convivem, é também difícil de se posicionar, muitas vezes, né? E aí, nesse sentido, acho que o que o Marcos, talvez o que eu acho mais genial ali do texto do Marcos, é a questão da democracia performativa. Então, essa coisa de que as pessoas já sabem de princípio, elas precisam ser ensinadas, né? E ele está interessado em ver como o texto do Antônio Cândido se apresenta como algo de as pessoas já sabem desde o princípio, mas vai lentamente demonstrando que, na verdade, não, elas precisam ser ensinadas, né? E eu acho que nesse texto da Librand era também pensar, bom, como é que um outro conjunto de referências teóricas talvez possa chegar a um argumento, se não sei se similar, mas que também demonstra algo sobre o nosso campo. Então, o interesse também era esse, né? Falar, bom, talvez eu tenha mais afinidade teórica até com a Librand Rocha, em termos de quem a gente lê e tal, mas, então, por isso até mesmo me interessava investigar ali um certo limite. Então, eu não posso te responder, assim, né, quais são os limites, eu não sei, mas eu acho que os problemas que eu enxerguei e que me fizeram querer escrever esse texto são um pouco esses, assim. Não, e a forma como você termina o texto, né? Acho que levanta uma questão que acho que de uma certa maneira todo mundo, eu me sinto pelo menos também bastante tocado, né? Por essa questão que você coloca ao final, que será que a nossa enfim, o quanto essas aproximações, esses diálogos, né, tem muito mais a ver com o nosso desejo de fazer da literatura algo
afim à cosmopolítica, às cosmopolíticas ameríndias, né? Quer dizer, acho que esse tipo de pergunta é sempre bom estar no ar, né? Porque são dúvidas que vale a pena manter o tempo todo, né? Como dúvidas que a gente tem de responder a cada um desses momentos, a cada uma dessas aproximações, né? Acho que também tem muita, como você mesmo levantou, né? Acho que tem muita afinidade com as próprias preocupações da Marília Librandi Rocha, ainda que você tenha levantado alguns caminhos diferentes que eu acho que contribuem demais para o problema que vocês duas e muitas outras e muitos outros estão pensando, né? E aí, assim, ainda na esteira dessa reflexão, Mariana, é, eu hiper concordo, né, com o que você colocou anteriormente, né? A ideia de objeto autônomo no Brasil foi muito mais uma espécie de espectro, né? A própria crítica, acho que a própria crítica, né, estava mencionando, a própria crítica autonomista, digamos assim, ou em benefício da literatura imanente, reconhece, né, o própria leitura que eles fazem do Brasil, dessa espécie de formação supressiva, ou formação quebrada, acaba de alguma maneira também oferecendo a essa corrente uma explicação para isso, né? Então é quase como se o Brasil fosse o lugar em que esse ideal não poderia ter se realizado ou não se realizou, né, de forma plena. É, e aí, ao mesmo tempo, que os nossos escritores, né, muitas vezes trouxeram isso, exploraram isso, para voltar na questão anterior, né, a sua tese leva para forma de tese, né, é, essas experimentações. Ela explora, digamos assim, né, ela incorpora como um problema da sua própria forma, né, da sua própria realização, enquanto experiência no interior da universidade, é essa questão, né, essa questão. E aí a pergunta era tentar também voltar na sua experiência com esse tipo de questão no Brasil e fora do Brasil, né? Se lá fora eles também têm esse mesmo tipo de inquietação, quando você leva para a universidade esse tipo de experiência, se isso é mais aceito, é menos aceito, que tipo de perguntas eles fazem, né? Eu posso muito brevemente compartilhar um pouco da experiência que eu tenho com a Universidade Francesa, né? Porque lá é muito fechado, né? Lá é muito fechado. Na verdade, é muito mais fechado, né? Para você poder fazer algo diferente, você tende já a ser professor, mais do que professor, né? A impressão que eu tenho quando eu comparo o que a gente faz no Brasil com a França, especificamente, é que aqui no Brasil a gente tem mais liberdade, né? Então, alguém no doutorado pode fazer esse tipo de experimentação, muitas vezes até mesmo pelas direções de pesquisa, pela forma de escrita, né? Enquanto lá não, lá é tudo muito mais assim. Se você é mestrando, se você é doutorando, se você está durante o seu processo de formação e você manda um artigo, o parecerista vai te cobrar coisas do tipo assim: olha, você precisa ter uma escrita que é oração principal e subordinada, ponto final, sabe? Uma coisa de uma forma escrita muito límpida, pouco ousada, né? Porque é assim, sabe? Ninguém pode, é só alguém já muito inserido no campo que pode escrever e como, sabe? E se aprofundar e se Sim. aventurar em reflexões. Então, eu não sei se nos Estados Unidos, né? Bom, você também teve uma experiência na Alemanha. Como que foi a experiência nesses lugares, a variação, né? Essa variação geográfica, territorial, com esse seu tipo de trabalho, né? Que experimenta constantemente esses limites, né? Bom, primeiro, eu acho que o meu próprio orientador, o Marcos, é alguém que também escreve, às vezes, bastante experimentalmente. Acho que muitos orientandos escreveram teses que não tinham a forma tese. Então, eu também acho que eu preciso agradecer também quem veio antes de mim, né? Então, a Jerusa, por exemplo, fez uma tese toda diferentona. O Renato, uma tese que começa nos agradecimentos e termina nos agradecimentos e vai, é uma espécie
de tese romance, né? Então, acho que eu também tive essa liberdade muito pelo orientador que eu tive, né? Pelo grupo que a gente tocava ali, né? Nos Estados Unidos eu acho que isso é muito tranquilo, né? Eu acho que isso nem... Eu lembro também, às vezes, minha sensação lá nos Estados Unidos, de achar tudo muito legal, mas também achava estranho que não tinha, talvez, tantas vozes dissonantes. Então, o que era minoritário no Brasil, lá era majoritário, né? E isso também produz reflexões na gente, né? Tanto que quando rolou a possibilidade de fazer o doutorado lá, acho que uma das coisas que eu refleti, eu falei, não, mas o trabalho que eu estou fazendo, acho que é mais importante fazê-lo no Brasil, porque aqui ele vai ser só ele vai ser só mais um experimento, né? Porque acho que lá realmente assim, a indisciplina, né, digamos, já é quase uma espécie de norma. O que também tem seus fatores históricos, e nem todos são progressistas, inclusive, né? É, Agora, no México, o México é muito conservador. Aí eu acho que talvez mais conservador do que o Brasil. Pelo menos a UNAM, né, que foi a universidade que eu conheci mais de perto. E a literatura, eu estava lá no Instituto de Filológicas, né? É, e aí eu acho que lá tem não só uma forma de estudar literatura, mas também uma forma de escrita que é bastante mais estruturada, isso dentro da universidade. Porque, por outro lado, se a gente for pensar o Brasil, o México, são países com largas tradições de ensaístas, né? É, então, isso para dizer que eu acho que a própria noção de ensaio não é tão estranha. Agora, talvez o experimento formal que eu fiz, a forma de citação, né, a forma de ir costurando as citações no texto, o Bolanho aparece ali como um mini espectro, né? Acho que tem coisas assim que não seriam bem-vindas no México e com certeza também não são bem-vindas no Brasil, a depender da banca que você escolhe, né? Mas acho que essa também é um pouco a beleza também, é que a gente pode escolher a banca, né? A gente pode escolher conversar entre mais ou menos iguais, né? Então, acho que a diferença é importante, mas no limite em que seja um dissenso e que se crie um dissenso que vá dar continuidade à conversa, né? E não um dissenso de caráter interdição, assim, né? Na Alemanha, assim, foi a pandemia, então, assim, o contato que eu tive foram encontros online e então é difícil também dizer, né? Mas eu percebi talvez algo também um pouco mais conservador, e inclusive percebia, né, porque aí a Alemanha é um centro também, né, é diferente, Brasil, México, Estados Unidos. Aí você vai para a Alemanha e eles estão muito indignados com os norte-americanos, então eu achava isso interessante também. Sempre criticando a universidade norte-americana, né, o sistema de tenure, que para ganhar tenure tem que criar ideias mirabolantes, então toda hora estão tirando ideias da cachola, né? Então, o que também revela algo sobre a própria percepção de si, né? Como então, alguém que não deve ficar inovando pelo custo de inovar, né? Tem essas diferenças, mas que eu também acho que, como eu disse antes, acho que nenhuma instituição é homogênea, né? Então, com certeza, mesmo ali em Michigan, que eu talvez não tenha conhecido, mas possivelmente tinha pessoas também fazendo, ou torcendo o nariz para trabalhos mais experimentais, né? Acho que também se trata muito de constituir as alianças certas, né? Quando você está na sua trajetória de formação, assim. Você menciona muito nos seus textos, né? A gente vê a questão do exército zapatista. Como que foi para você, então, estudar essa questão histórica, essa questão política e cultural do México, com os estudos literários? Como que você vê essa associação? Como você faz essa associação nos seus textos teóricos também e as suas pesquisas? É uma espécie, eu falei na tradução que é o desapego, né? Aqui eu acho que é uma espécie de fracasso, assim, né? Então, por um lado, é um objeto, acho que diferente também na carta Guarani Kaiowá, o subcomandante Marcos tem uma dimensão performática ali
a performática, não digo só assim na dimensão performativa da língua, não, mas da própria performance mesmo, né? Que faz com que aquilo, acho que seja muito menos polêmico, digamos, ou as questões éticas de ler aquilo como literatura talvez não sejam tão, hum, enfim, não sejam tão pronunciadas de princípio, né? Mas aí eu acho que também indo ao México, eu percebi que pode, então, por exemplo, a gente tem na França, nos Estados Unidos mesmo, temos muitos teóricos trabalhando esses comunicados zapatistas em sua dimensão performativa, em sua dimensão, podemos dizer, literária, até porque são comunicados que dialogam com a literatura e com a literatura canônica. Isso sempre me chama muita atenção, né? Que o comandante Marcos não tá, ele tá dialogando com Borges, sabe? Um escritor conservador, né? Ele tá dialogando com Dom Quixote, então o Fernando Pessoa, então o cânone aparece muito lá, né? Tem algo, tem uma intertextualidade que também faz com que você pense, bom, isso aqui pertence ao campo da literatura em senso estrito, né? É jocoso, ele vai brincar, tem algo iconoclasta, né? Então, mas assim, tem algo que a gente identifica um pouco, que está eu acho, entre os manifestos de vanguarda e as fábulas, né? Que também é um gênero, forma um gênero muito estranho, assim, né? Mas no México, eu não, quase não, assim, uma outra pessoa, eu quase não encontrei estudos nesse sentido. Ali eu acho que a seriedade acadêmica passa por pensar aquilo como uma questão do país, uma guerra, né, de baixa intensidade agora. Hoje, enfim, é tudo muito instável. Eu ia dizer, hoje já está melhor, mas recentemente não. Teve umas incursões de paramilitares ali. Então, assim, é um lugar tenso politicamente, né? Eu acho que no México, então, ficar focando muito nisso é, de certa forma, cair na própria armadilha do subcomandante Marx, né? Essa coisa que ele fala, eu escrevo dessa forma e eu não sou indígena, né? Eu escrevo dessa forma porque os brancos só sabem ver eles mesmos, né? Então, tem algo de trickster ali, e, ao mesmo tempo, muito eficiente, né? Porque esses comunicados, eles chamaram a atenção do mundo todo, né? Acho que o apoio internacional que os zapatistas têm é também muito relevante para que eles possam continuar existindo ainda hoje, né? Já vai fazer 30 anos, né? Uma experiência de autonomia é muito tempo, ainda mais com uma guerra atravessando tudo, né? Então eu também acabei indo um pouco mais para a história, assim, né? Eu tô agora, eu não sei se vai ser um livro ou um ensaio longo, eu estou juntando as pesquisas de pós-doc, né? E aí acabei pensando muito mais a forma como eles vão ler o legado do Emiliano Zapata. Então estou pensando um pouco mais por aí. Eu trabalho com os comunicados, né? Começo com um comunicado que se chama a História das Perguntas, que estão umas crianças com uma foto do Emiliano Zapata. Eles perguntam, ele vai atirar ou ele já atirou, né? Ele vai montar no cavalo ou ele já se desmontou? E aí o subcomandante pergunta, né? É o nosso amanhã ou é o nosso ontem? Né? E aí, a partir dessa espécie de disjunção temporal, eu começo a pensar um pouco a história do legado do Emiliano Zapata, e aí, por isso, vou parar no Diego Rivera, né? Pensando também a subsunção do indígena ao camponês, nesse momento pós-revolucionário, como o Emiliano Zapata serve também como uma figura que vai aglutinar diversas camadas e povos, né? Camadas sociais e povos. A depois pensar como os zapatistas do EZLN vão reivindicá-lo, né? De uma forma também algo iconoclasta, diante da sua institucionalização pelo Partido Revolucionário Institucional, né? Então, não sei se a gente poderia dizer, é um trabalho de estudos literários, né? Mas acho que é um trabalho de investigação, né? Sobre um tema, assim. Porque eu acho que eu poderia ter continuado. O primeiro texto que eu escrevo sobre ele é um texto mais, digamos, pensando justamente essas dimensões performativas,
eu acho que eu poderia ter continuado nesse caminho, mas eu acho que nesse sentido ir para o México, ir para Chiapas, enfim, eu participei de um congresso organizado pelos zapatistas, para zapatistas, aquilo foi ganhando uma dimensão, acho que é isso, as questões éticas foram se impondo de tal forma que eu mudei um pouco, bom, acho que completamente o caminho da própria pesquisa, assim. Muito bom. A gente já está com uma boa, ótima entrevista, com um excelente conteúdo. Mas, Mariana, você mencionou que o subcomandante Marcos escreveu para crianças, né? Agora você mencionou uma dimensão fabular, né? Enfim, é uma pergunta que a gente não tinha elaborado de início, né, Érica? Mas aqui no programa da PUC tem uma vertente muito forte interessada em literatura para crianças, né? Literatura infantil e tal. Inclusive com pesquisas, né, do Breno, que é um pós-doc nosso agora, por exemplo, sobre a presença cada vez maior dessas questões políticas na literatura infantil. Aí você mencionando, eu falei, bom, acho que agora a gente precisa perguntar, né? Se você puder falar um pouco mais sobre essa relação, né, dessa produção para crianças, né? Que me parece que não sei se tem mais produção específica para crianças ou se esse diálogo com crianças aparece como uma estratégia. Como é que isso aparece? Essas histórias para crianças, nós adultos também podemos. É esse tipo de história para crianças. São charadas, tem algo meio filosófico. Né? O subcomandante Marcos, a pessoa física dele, é formada em filosofia ali nos anos 70, né, no México. Então a gente pode imaginar também o que ele estava lendo. Então, é uma filosofia sempre, acho que a filosofia da abertura, né, uma filosofia da incompletude. Então, são contos que são mini contos, são meio charadas, meio aforismos, assim, né? Agora, as crianças aparecem muito, sim, nos comunicados, né? Eu acho que isso também tem um pouco a ver com a questão de pensar. Tem algumas personagens crianças, né, porque ele tem esses personagens que vão se apresentando e aí eles duram uns tempos nos comunicados e depois eles desaparecem, né? Então, no começo tem mais a figura de um ancião, que é o Viejo Antônio, né? Que é inspirado, enfim, num indígena ali de Chiapas que recebe a guerrilha pela primeira vez e que se torna uma espécie de figura aí meio profética. Mas mais recente tem uma menina que chama Laninha Defensa Zapatista, uma menina. Isso também é interessante de pensar como os comunicados do comandante Marcos no começo, eu acho que eles têm uma coisa bastante masculina, assim, e eles vão com o passar do tempo também pensando que a masculinidade viril ali constituída pela Revolução Mexicana, da qual Emiliano Zapata também faz parte, né, tem os seus problemas. E aí tem essa criança que é então a menina defesa zapatista, né, ela joga futebol, é interessante essa questão, né, de então, olhar para as crianças num cenário de guerra, porque esse comunicado que eu descrevi é isso, ele está. Isso é no primeiro ano depois do Levante, 1994, no final do ano, né? E ele está respondendo cartas de admiradores, né, da luta deles, respondendo lá, mas vou queimar suas cartas porque o reinício da guerra é iminente. De repente, essas crianças tomam a casa dele, viram uma espécie de jardim de infância. E eu acho que isso tem a ver com esse movimento que eu também tento descrever brevemente em alguns dos meus textos sobre os zapatistas, que é voltar o olhar para a vida, né? Então, é, de certa forma, para o dia a dia ali, porque essas comunidades, existe uma guerra de baixa intensidade, mas o Exército Zapatista de Libertação Nacional não é a mesma coisa que as bases de apoio zapatistas, né? Onde as pessoas vivem o seu dia a dia, elas acordam, elas vão cuidar das milpas, né, que são as roças, elas vão, enfim, cuidar da vida, né? E eu acho que as crianças, então, me parece, aparecem, acho que não só com esse símbolo primeiro, né, do futuro ali, mas também como uma espécie de deslocamento do olhar, né? Então eu estou aqui escrevendo essa cena de guerra iminente, mas as crianças
tomam de assalto o meu quartel-general, né? E aquilo vira uma outra coisa. Então, acho que esse também, de certa forma, é um movimento muitas vezes presente nos próprios comunicados, né? Da morte, da guerra para a vida, quem que vai pautar aqui as nossas vivências, né? Então a gente vai ficar se pautando pelo confronto sempre, né? Ou a gente vai se recolher aqui as nossas comunidades e cuidar da vida, né? E me parece que as crianças elas entram um pouco sempre nesse lugar, né? De quem está brincando, de quem está explorando. E como ele gosta muito de fazer perguntas, e acho que nesse sentido é diferente de uma fábula, porque a moral é sempre uma outra pergunta, as crianças também são personagens muito interessantes para esse dispositivo de produção de perguntas. Muito obrigado, Mariana, Érica, pela conversa, pela entrevista. Acho que vai, né, dar a pensar em muitas esferas. Agradeço demais. Bom, fica agora aí para vocês, né, também enunciarem as palavras de despedida. Érica? Agradecer a oportunidade. É a minha primeira entrevista, mas foi muito interessante. Eu acho que muitas reflexões surgiram, e principalmente para quem vai assistir também. É, muitas das reflexões vão me ajudar também na nossa disciplina, que a gente faz agora de correntes da críticas, e também na minha pesquisa. Então, foi uma oportunidade incrível. Obrigada mesmo. Gente, eu que agradeço, assim, acho que. E minha gata também agradece, não sei se apareceu aí o miado dela. Mas como eu falei no começo, acho que pensar sobre a trajetória no fim, é pensar sobre questões teóricas, né? É pensar sobre o estado do campo, é pensar sobre tudo isso. Então, para mim, foi muito proveitoso também, né? Para mim, às vezes, ainda é estranho ocupar tanto o tempo do espaço da fala, assim. Então, espero que seja proveitoso para quem for assistir. E é isso. Agradeço muito.